Robert Baratheon ganhou muitos apelidos ao longo da sua vida. Como uma das figuras mais importantes da história de Westeros, ele foi chamado de Vossa Graça por alguns e Usurpador por outros. Porém, o apelido mais interessante que ele recebeu ao longo da vida foi o Demônio do Tridente. E é sobre ele que vamos falar hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. Eu sou o Thiago e hoje a gente vai falar um pouco da história do rei Robert Baratheon. Robert nasceu em 262 depois da conquista, 35 anos antes do começo da série de livros, e era filho de Steffon e Cassandra Baratheon, tendo também os seus dois irmãos, o Rhaelyn e o Stannis. E é interessante a gente pensar que só nesse núcleo familiar, os três irmãos desenvolveram cada um uma personalidade bastante diferente. Enquanto o Rhaelyn era o caçula e sempre foi mais carismático, o Stannis era um homem bem severo e o Robert, o mais velho, sempre foi mais expansivo, mais festeiro e mais conflituoso também. De modo geral, os Baratheon sempre foram conhecidos por serem guerreiros ferozes, mas o Robert ainda assim se destacava entre os membros da família, especialmente pelo seu tamanho e força. Quando mais novo, o Robert foi enviado para ser criado no Ninho da Águia, junto com Jon Arryn, que também recebeu o Ned Stark como seu protegido. Essa prática era comum especialmente para fortalecer as estratégias militares entre as casas, e fortalecer também o vínculo entre elas de um modo geral, politicamente e por aí vai. Como Jon Arryn tinha problemas em conceber filhos, ele acolheu os dois como se fossem seus. E isso fez com que o Ned e o Robert crescessem como irmãos. E isso acabou levando o futuro rei a se tornar bastante distante dos seus verdadeiros irmãos, em prol aí da amizade que ele sempre nutriu com o Ned Stark e também esse vínculo familiar com o Jon Arryn. Bom, mesmo morando longe, o Robert frequentemente voltava para Ponta Tempestade para se reunir com a sua família. E aos 16 anos, numa dessas viagens, ele acabou testemunhando tragicamente a morte dos seus pais durante um naufrágio, após o casal falhar em uma curiosa missão lá para o rei Aerys II. Isso porque o rei Aerys Targaryen havia convidado, ou convocado o Steffon Baratheon para o pequeno conselho e enviou ele e a esposa lá para Cidades Livres, justamente para encontrar uma noiva de sangue valeriano para o príncipe Rhaegar. Mas o casal acabou falhando nessa tarefa. No entanto, é curioso que o Steffon acaba enviando uma mensagem para Ponta Tempestade antes dele voltar, dizendo que ele tinha encontrado um bobo da corte muito bom. O bobo seria tão engraçado que até conseguiria fazer o Stannis rir. Na viagem de volta, contudo, seu navio, o Orgulho do Vento, foi pego em uma tempestade na Baía dos Naufrágios e acabou afundando, matando o Steffon junto com a sua esposa e mais 100 homens. Isso provou, claro, que a Baía dos Naufrágios não tinha esse nome por acaso. E nós também nunca soubemos como essa tragédia acabou afetando os irmãos Baratheon, porque a gente não tem capítulos com os pontos de vista deles, a gente sempre vê eles pelos olhos de outras pessoas. Porém, o Davos acredita que o Stannis perdeu sua fé completamente nos Celtideuses quando ele viu seus pais falecendo. Ou afundando, no caso. Vale comentar também como teoria, bem brevemente, que o bobo da corte basicamente foi o único sobrevivente desse naufrágio, e ele é um personagem bastante bizarro e misterioso das crônicas. Bom, porém, voltando ali ao Robert, com a morte do Steffon, ele acabou se tornando o senhor das Terras da Tempestade, mas continuava sendo o mesmo jovem irresponsável e impassível. Ele continuou vivendo sua vida próxima às pessoas que ele amava, como o Jon e o Ned Stark, e continuou vivendo também de forma intensa lá no Vale de Arryn. Por exemplo, foi lá que ele teve a sua primeira filha bastarda, a Mya Stone. Ele até que parecia gostar bastante da garota e visitava ela, passando um tempo e brincando com ela, mesmo que a garota nunca soubesse que era a filha do Robert. Ainda jovem, o Robert também ficou loucamente apaixonado pela Lyanna Stark, embora a conhecesse bem pouco. O pai de Ned, por exemplo, o Rickard Stark, concordou com o casamento entre os dois, já que eles eram um ótimo arranjo e o Rickard Stark tinha suas ambições sulistas, mas a Lyanna não ficou muito animada com esse acordo não, porque afinal ela conhecia a fama do Robert de ser um festeiro e sabia que ele já tinha tido uma filha bastarda lá no Vale. Então ela sabia que no casamento ele também não seria fiel. O Robert, porém, parecia nesse momento completamente apaixonado pela Lyanna. E a gente não sabe quanto tempo eles passaram juntos, quanto tempo eles se cortejaram, mas sabemos que eles estavam juntos no torneio de Harrenhal. E é aqui que a história começa a esquentar e ficar mais interessante. Bom, a gente sabe que muitos nobres compareceram ao torneio de Harrenhal, inclusive os Starks e o Robert, e lá ele estava sendo completamente ele mesmo. Ele estava bebendo, aproveitando a festa, a violência, embora ele não estivesse lutando nas justas, porque elas não faziam o estilo dele. Ele estava inclusive nas arquibancadas quando o Rhaegar Targaryen ganhou a luta de justas e acabou condecorando a Lyanna Stark como rainha do amor e da beleza. Porém, quando ele viu o Rhaegar fazendo isso, ele apenas segurou a sua
raiva e deu uma grande gargalhada, deixando que os Stark se mostrassem ofendidos pela ação, já que a Elia Martell estava ali do lado também. Porém, um ano depois, os Starks voltavam ao sul para o casamento do Brandon Stark com a Catelyn Tully. E foi nesse período que o Rhaegar Targaryen sequestrou a Lyanna Stark e fugiu com ela. Como é uma história bem conhecida, a gente sabe que o Brandon Stark viajou até Porto Real e clamou por justiça pela sua irmã. Porém, ele foi preso pelo rei Aerys, e quando seu pai pediu por um julgamento por combate, o rei Aerys declarou que o fogo era o campeão da casa Targaryen, e ele matou os dois basicamente pelo fogo. A crueldade do rei Aerys não parou por ali, porque ele ordenou também que o Jon Arryn também enviasse a cabeça dos seus dois protegidos, o Robert e o Ned, que estavam lá no Ninho da Águia. Mas ao invés disso, o Jon os enviou para suas casas para que eles pudessem convocar os seus exércitos e levantar uma rebelião contra o Trono de Ferro. Porém, mesmo estando no Vale de Arryn com o apoio do Jon, eles estavam cercados ali por lealistas de todos os lados. Inclusive, em Vila Gaivota, uma cidade portuária na costa do vale, o Mark Grafton, o Lorde daquela região, reuniu os senhores lealistas do vale para evitar que eles deixassem o Robert velejar para Ponta Tempestade. Eventualmente, os rebeldes liderados pelo Lord Jon Arryn e pelo Robert Baratheon superaram os lealistas na primeira batalha da rebelião, que foi a Batalha de Vila Gaivota. E o próprio Mark Grafton foi morto pelo Robert Baratheon sobre as muralhas da cidade. Com essa vitória, o Robert provava que ele não era apenas um guerreiro comum, e sim como ele representava uma força da natureza no campo de batalha. Inclusive, é assim que o Ned Stark lembra dele, durante esse período, e ele até tem uma descrição assim no livro, quando ele diz, abre aspas, quando tinham cavalgado juntos para conquistar um trono, o Senhor de Ponta Tempestade era um homem sem barba, de olhos claros e musculoso, como um sonho de donzela. Quase com 2 metros de altura, erguia-se acima dos outros homens e, quando punha a armadura e o grande capacete provido de chifres de sua casa, transformava-se num autêntico gigante. Também tinha a força de um gigante e sua arma predileta era um martelo de batalha com ponta aguçada que Ned quase não conseguia erguer do chão. Nesses tempos, o cheiro de couro e do sangue aderia à sua pele como perfume. Bom, porém, mesmo chegando lá em Ponta Tempestade, o Robert não teve vida fácil e 3 lords se recusaram a seguir ele em sua rebelião e planejaram reunir suas forças em Solar Estival para marchar contra o Sr. Baratheon. Robert, porém, se antecipou a eles e derrotou os 3 no mesmo dia, lutando 3 batalhas separadamente, enquanto cada exército chegava lá em Solar Estival. Assim, depois disso, todos os Senhores da Tempestade se juntaram ao Robert na sua rebelião. Ele então continuou na sua campanha reunindo novos aliados antes de conseguir atacar a capital. E nesse processo ele perdeu apenas uma batalha para o Randyll Tarly, lá em Valfreixo, onde o futuro rei foi obrigado a recuar. A Campina, inclusive, se manteve bastante fiel ao Trono de Ferro, e eles tinham o maior exército de Westeros que acabou seguindo seu senhor num erro estratégico, já que o Lord Tyrell preferiu ir cercar Ponta Tempestade, onde o Stannis e o Renly acabaram resistindo por bastante tempo. O Robert, porém, ficou ferido depois da Batalha de Valfreixo e resolveu se recuperar esperando nas terras fluviais enquanto os seus aliados chegavam com novas forças. Ele acabou ficando preso na cidade de Septo de Pedra, escondido pela população, enquanto o rei Aerys enviava sua nova mão do rei, o Jon Connington, para procurar o Robert. E quando os aliados do Robert chegaram, a Batalha dos Sinos começou e os rebeldes se saíram vitoriosos em mais um conflito ali da rebelião do Robert. O Jon Connington, inclusive, quase foi morto durante um combate singular com o Robert durante a batalha, mas voltou para Porto Real apenas para ser exilado pelo rei Aerys. Além disso, também é dito que o Robert ficou escondido lá em Septo de Pedra, dentro de um bordel, onde provavelmente ele deitou com quase todas as moças, trabalhadoras do bordel, e teve uma filha bastarda por lá também, basicamente comprovando aí o que a Lyanna já esperava dele. Após a Batalha dos Sinos, os rebeldes, com suas forças reunidas, entre os Tully, os Arryn, os Starks e os Baratheons, marcharam pelas terras fluviais até encontrarem o exército dos lealistas no Tridente. Ali, naquela batalha, Robert encontraria seu apelido mais famoso. Porque do outro lado, o Rhaegar Targaryen surgia após um ano desaparecido para liderar seus aliados em combate. Os 2 exércitos se encontraram na maior batalha da história de Westeros, onde 75 mil homens lutaram pelo futuro dos 7 reinos. Inclusive, não demorou muito para o Robert encontrar o Rhaegar Targaryen para um combate singular em um dos ramos lá do Grande Rio.
O Rhaegar chegou a ferir o Robert por um momento, mas o demônio do tridente acabou com a rebelião ao cravar o seu martelo de batalha no peito do príncipe Targaryen, espalhando os rubis da sua armadura pela correnteza. Aquele passo ali do Rio Tridente, inclusive, passou a se chamar Val Rubi depois desse evento, e o Robert estava há pouco tempo de se tornar o Senhor dos Sete Reinos. Sem ter um comandante, os lealistas acabaram recuando. O Robert resolveu poupar a vida do Barristan Selmy e declarou sua intenção de tomar o Trono de Ferro completamente. Afinal, além de ser o líder da rebelião, ele também tinha a melhor candidatura, já que a sua avó era uma Targaryen, embora para mim isso seja exclusivamente balela e um discurso simbólico para justificar a tomada dele do trono. Depois da batalha também, os Lannisters e os Greyjoy acabaram declarando apoio pelos rebeldes, e após quase 300 anos, a dinastia Targaryen sobre os Sete Reinos chegava ao seu fim. O Robert conquistou o Trono de Ferro, mas nunca pôde ter Lyanna, que acabou sendo achada no seu leito de morte na Torre da Alegria pelo Ned Stark. E até o fim da sua vida, ele seguiu com a sombra do fantasma Targaryen atrás de si, e o Trono de Ferro exigiu muito de Robert, muito mais inclusive do que ele podia dar. Apesar de ter toda essa história e jornada impressionante, nós não vemos muito do Robert nos livros, basicamente só alguns trechos do primeiro. Mas conhecemos seu legado e sabemos que, infelizmente, ano após ano, o demônio do tridente se tornava apenas uma sombra do homem que ele tinha sido um dia. Mas é isso, pessoal, esse aí é um resumo da história do Robert durante a sua rebelião e de como ele acabou conseguindo o seu apelido de Demônio do Tridente. Particularmente essa cena, do Robert lutando contra o Rhaegar lá no Val Rubi e dele vencendo, é a minha imagem favorita na minha cabeça das Crônicas de Gelo e Fogo. É claro que é um evento que a gente não vê nos livros, mas eu gosto muito dele. Inclusive, se me perguntarem qual é o guerreiro que eu mais gosto das Crônicas, eu acho que é de fato o Robert Baratheon jovem, porque eu acho muito legal o visual dele com o elmo com chifres e também o martelo de batalha. Eu acho muito berserker e muito maneiro, então ele seria meu favorito. O jovem, porque o velho ficou apenas barrigudo e muito beberrão. Não tem problema ser barrigudo, eu sou barrigudo, mas ele acabou ficando, um pouco distante aí do perfil guerreiro. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham aí sobre o Robert Baratheon, sobre esse apelido dele, se vocês acham que ele é um usurpador, ou se vocês acham que ele de fato é um grande herói por ter dado fim ao reino do Aerys e a dinastia Targaryen. Eu acho que vocês sabem o que eu penso sobre isso, então vou deixar aí vocês nos comentários para falarem sobre o assunto, e também se quiserem aí ter um pouquinho de uma biografia de algum outro personagem das crônicas, é só pedir que eu vou adorar estar trazendo para vocês. Então é isso, obrigado por terem assistido até aqui, não esqueça de deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Take 1. 35 anos antes do começo da série de livros, filho de Eu Já Me Perdi. Você me fez ficar rindo e aí eu me perdi, culpa toda sua. Esqueci de falar olá, amigos, peraí. E também o Ned Stark, que o Jon também... Isso levou no futuro... Faz tempo, Diego. Calma, Diego. O ponto é que faz tempo que eu fiz esse roteiro. Aí eu já esqueci o texto. Mas calma, vai dar tudo certo. Eu tava lendo, Diego, antes. Mas eu não tô me enrolando. Ei! E daí ele vai, que tá se enrolando, que lá. Tá difícil. Não é isso. É que eu vou improvisando palavras para o texto ficar mais natural. E aí, às vezes, eu vou perdendo ou falo uma palavra errada que, eu ia complementar a frase depois. Eu falei, na primeira vez eu falei, o Jon Arryn, que não tinha filhos. E depois eu já tinha escrito isso no texto, daí dá uma embolada. Vou recomeçar. O ponto é que não tá tão rápido, só que quando eu passo o texto do computador pra cá, ele... Senhor das Terras da Tempestade, mas continuava sendo o mesmo jovem Meu Deus, eu coloquei 20 pontinhos pra passar essa parte. E embora ele não estivesse lutando nas justas, como rainha do amor e da beleza, que é o que os campeões fazem quando a caminhonete na vizinha deles resolve sair no meio da noite, fazendo muito, 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 muito barulho. E condecorou a Lyanna Stark como rainha do amor e da beleza. E mais uma vez, Diego, queria que ficar claro nessa DR desse vídeo que a culpa é da Milena, porque ela quer assistir o BBB e não quer dormir.
ela quer assistir BBB e não quer dormir tarde, aí ela faz a gente gravar mais cedo. Só que daí a rua está movimentada e fica passando um monte de avião. Diego, eu tô trabalhando, acordo 7 da manhã. Que mentira, olha como é mentirosa, que 7 da manhã, duvido. Tu acorda 7 da manhã, Milena. Tu sai daqui 8h30, como é que tu acorda 7 da manhã? Não sai muito tempo, Tu sai 8h30. 8h15. Mentirosa. Tô dormindo no canto. Mas é quando meu celular toca, 8h30, a primeira vez. Eu dou tchau pra você e eu fico lá embaixo. Olha, Diego, que descarada, mentindo na sua frente, na frente das câmeras. Logo, o Diego já tá com mais material muito irrelevante. Desculpa, Diego. Poxa, Pior que eu vou ter que botar do começo. Para aqui o coisa. Porque eu perdi o tom. Voltou tudo do começo mesmo. pause. Take 4. Bom, a gente sabe que muita gente compareceu ao torneio de Harrenhal. E nele o Robert estava sendo completamente ele mesmo. Porque ele estava bebendo, curtindo. Ai, ai. Que foi? É que o texto, eu errei texto. Bom, a gente sabe que muitos Norbs. Porém, um ano depois, os Starks voltavam ao sul para o casamento da... Porém, mesmo no vale, eles estavam cercados por rebeldes. Inclusive, em Vila Gaivota, uma cidade portuária na costa do vale... E agora tô passando lixeira aqui, Dico. Melhor pausar. Take 5. Morto pelo Robert Baratheon sobre as mulheres... E o pó... Take 6. Desculpa, Diego. Robert, porém, todos os senhores das tempestades se rejuntaram em sua... Oh, meu Deus. Além disso, eu tô sentindo que eu não tô pegando bem os tempos. Espalhando os rubis da sua armadura pela correnteza. Ai, esse trecho é muito bonito pra eu ler assim. Deixa eu ver como vou acabar esse vídeo. Depois de muito sofrimento. Que poético esse final, né? Todo.